O primeiro mandamento. Bereshit bara Elohim. No princípio, o Criador criou a primeira mitzvah, mandamento. É a raiz de fundação de tudo, absolutamente tudo. E ela é chamada temor ao Criador. A raiz, né, que é, né, o Reshit, o princípio. Então, eu tenho Bereshit, então a primeira palavra aqui, Reshit, está falando para mim que é o temor do Criador, é o princípio. Né? E está escrito, o temor ao Criador é o princípio da sabedoria. Temor ao Criador é o princípio da sabedoria, por isso este temor se chama o princípio. E ela é o portão que conduz à fé, e o mundo inteiro se baseia nessa mitzvah. Temor. É difícil compreender porque o temor se chama o princípio. E porque ele precede a sabedoria e a fé. O Zohar responde, é porque o temor é o princípio de cada sefirá. E é impossível alcançar qualquer temor, o temor e qualquer sefirá propriedade sem primeiro alcançar a propriedade do temor. Então, para mim, fica extremamente difícil começar qualquer uma, não é, andada aqui na árvore sefirótica sem eu antes alcançar o temor. Através do temor é onde eu vou começar essa caminhada de conexão com a Torá. Então, todavia, isto implica que o temor é meramente um meio de alcançar outras qualidades ou propriedades. Mas, então, se ele é apenas um meio, então por que ele é incluído na lista de mitzvot, como plural para mitzvah? Como a primeira mitzvah. Será que o temor é uma espécie de pré-requisito? Desta forma, o Zohar diz que é impossível alcançar a fé perfeita e desinteressada de qualquer outra maneira, senão através do temor ao Criador. A medida do temor irá determinar a medida da fé. Assim, o mundo inteiro é baseado na mitzvah do temor, pois o mundo inteiro existe apenas graças à Torá e suas mitzvot. Repetindo. O mundo inteiro existe unicamente por causa da Torá e das suas mitzvot. Sem essa Torá e sem essa mitzvot, o mundo não existiria. Não existiria e não entenderia o Criador. Poderia se dizer que poderia ter um processo onde tivesse várias criaturas no nosso plano e essas criaturas nunca alcançariam nada, além de viver e morrer. Viver e morrer, viver e morrer nos seus ciclos, viver e morrer, e elas nunca alcançariam uma ideia como essa de um Criador. Porque, basicamente, elas nunca olhariam para outros parâmetros, a não ser o parâmetro da própria vida que existe nesse plano. Então, essa fé através do temor é exatamente por causa da Torá e dessas mitzvot. E o profeta vai dizer o seguinte: se não for pela minha união com o dia e a noite, eu não teria designado as ordenanças dos céus e da terra. Jeremias 33, 25. É dado que o temor é o princípio e o portão para outras mitzvot, pois o temor é também um portão para a fé. O mundo inteiro baseia-se nesta propriedade do temor. Por isso está escrito que a mitzvah do temor inclui todas as outras mitzvot da Torá e que, se não fosse pelo temor, o Criador não teria criado coisa alguma. Veja que interessante. Mas haverão 3 tipos de temores ou de temor. 2 dos quais não têm base real, ou seja, a base que existe nesses temores não são reais, ou seja, elas são fictícias. Elas são somente dentro de uma percepção humana, e não vai ser dentro da percepção do Criador. Então, mais uma tem. Se o homem teme que seus filhos possam morrer, ou teme a doença ou o sofrimento corpóreo, ou teme pelo seu bem-estar material, esse tipo de temor, mesmo quando constante, não é a base ou a raiz, pois apenas consequências desejáveis constituem a causa do temor.
Isso é chamado o temor da punição neste mundo. Mas há também outro tipo de temor, o temor de punição no mundo vindouro, ou no inferno. Esses dois tipos de temor, o temor da punição neste mundo e no mundo vindouro, não constitui a verdadeira base raiz. Então, veja, nenhum desses temores, ainda que possam ser constantes e fazerem a pessoa ser a pessoa mais religiosa do mundo, eles não têm nenhuma base com a Torá. São nulos, 0%, não tem nada que esses temores vão construir no homem, algum tipo de espiritualidade ligada à Torá, mantendo eles sempre desconectados da correção. Tá vendo? Sempre vai estar desconectado. O verdadeiro temor é o temor ao Criador, pois ele é grande e todo-poderoso, pois ele é a fonte de tudo e todo o resto é nada comparado a ele. O homem deve concentrar toda a sua atenção e alcançar esse tipo de temor, que é o verdadeiro temor. Então, há 3 tipos de temor perante o Criador, mas apenas um deles é considerado o verdadeiro temor. Se alguém tem medo do Criador e observa suas mitzvot para que ele e seus filhos estejam bem e prósperos, isso constitui o primeiro tipo, o temor de várias punições deste mundo. Se ele observa as mitzvot do Criador porque ele teme as punições no inferno, este é o segundo tipo de temor. O Zohar diz que nenhum desses 2 tipos é verdadeiro, pois um homem observa as mitzvot apenas por medo da punição, pelo bem do seu próprio benefício, e não porque esses são mitzvot do Criador. Sempre vai ter uma intenção interesseira por trás. Neste caso, o seu bem-estar pessoal é a causa da sua observação. E este temor é meramente uma consequência de sua vontade de receber prazer. Em vez disso, o verdadeiro temor deve derivar da grandeza e da onipotência do Criador, pois ele governa sobre todos e é a fonte de tudo, todos os mundos emergem dele. E as suas ações testemunham a sua grandeza, e tudo que ele criou é nada comparado a ele, pois nada pode ser acrescentado nele, nada pode acrescentar a ele, nada pode dar nenhum tipo de prazer que ele já não saiba. Então, nós podemos ver claramente que não há nenhuma diferença na ação. O indivíduo observa devido ao primeiro ou ao segundo tipo de temor, enquanto o outro observa devido ao terceiro tipo. Para um espectador, eles executam as mesmas ações, as mitzvot do Criador. Mas a enorme diferença entre eles reside apenas na intenção, a sua motivação, porque eles observam os decretos do Criador. Assim, é impossível discernir o grau espiritual de um homem pela sua observação extensa das mitzvot, que é visível a todos. Além do mais, aqueles que observam em prol de receber uma recompensa de outros, elogios, e etc., ser mais santo, etc., frequentemente o fazem com a maior zelo e devoção, né, na frente das pessoas, eles fazem exteriormente. Mas alguém cujas intenções e pensamentos são direcionados interiormente, que busca a verdadeira observação, como regra, não sobressai no meio das massas, de maneira alguma, porque a preocupação dele é toda interna. É somente ele o Criador. As pessoas não precisam observar se ele reza alto, se ele faz a melhor reza, se ele sabe falar o hebraico perfeitamente, se ele... Não é isso que a Torá está falando. Então, a pessoa deve constantemente buscar aperfeiçoar e complementar suas intenções apenas pela observação das mitzvot num nível cada vez mais profundo, enquanto se foca em contemplação interior e direção dos seus pensamentos. Ele não deve, de forma alguma, se envolver em excessiva observação mecânica. Ou seja, pega o Sidur, começa a orar, fica o dia todo no Sidur, mais de 100 rezas, e tudo isso é mecânico. Não tem por que fazer isso. Sobre a qual há uma clara proibição. Não exagere nas mitzvot. Não seja excessivamente santo. Não tente provar para as pessoas que você é excessivamente santo, porque santo só existe um.
que é o eterno. Seja quem você é, com a força interna que você tem, tente consertar aquilo que é possível para você consertar. Então, veja. Pelo contrário, a pessoa deve devotar, né, atenção e realização do verdadeiro temor, como a primeira mitzvah do Criador decreta, como o Rabino Baruch Ashlag diz. Temor do Criador é o desejo constante e desinteressado que é expresso num pensamento. Fiz eu tudo que pude pelo Criador, ou há alguma coisa a mais que eu possa fazer por ele? Veja. Já o Rabino Shimon começou a chorar, lamentando: ai, se eu revelo, ai, se eu não revelo. Se eu digo, os pecadores saberão como trabalhar pelo bem do Criador, e se eu não digo, isso não alcançará meus amigos. Onde quer que haja verdadeiro temor, contrário a ele e correspondentemente abaixo, encontra-se um temor mau, ou seja, um temor que vai ter um interesse por trás, que golpeia e acusa. Ele é o flagelo que chicoteia os pecadores, punindo-os por seus pecados. É por isso que eles têm medo de o revelar, pois os pecadores podem aprender como evitar a punição, e a punição vai constituir a correção. Ainda que ninguém saiba do processo do Zorra, como não tinha sido liberado, as pessoas passaram por punição, mas elas tinham que passar por essa punição. Elas tinham que passar por esse aspecto. Por quê? Você só reconhece algo bom quando você tem o vazio desse algo internamente. Então, você só vai valorizar a paz se um dia você não tiver tido paz, porque senão a paz é algo natural para você. Todos esses aspectos. Você só vai valorizar um verdadeiro amor, um verdadeiro relacionamento, se você tiver passado por um caos no relacionamento. Não tudo vai ser muito natural para você. E assim o é em todos os aspectos da nossa vida. Muito bem. Aqui o Rabi Shimon avisa que ele não pode revelar tudo, a sua totalidade. Isso refere-se ao Avodah Lishma, ou seja, não trabalhar em prol do Criador, mas em nosso prol desejo. A gente tem que chegar, sair de Lo Lishma e chegar a Avodah Lishma, fazer tudo pelo bem do Criador. Pois ele teme e avisa que isso pode prejudicar os pecadores. Aqui ele deseja revelar como alguém pode se aproximar e fundir-se com a árvore da vida, e com isso refrear-se de tocar a árvore da morte. Contudo, isso refere-se apenas aos que já corrigiram a si mesmo em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, isso só se refere a quem começou a correção. Quem nem começou a correção ainda está longe desse primeiro passo. Então, ainda que seja difícil de admitir, as pessoas que não começaram, elas estão nesse sistema aqui, desligado da correção. Elas não começaram ainda, elas estão flutuando aqui, e elas estão distraídas com um monte de coisa, mas elas não têm interesse ainda não foi despertado pelo Criador nelas essa questão da correção, mas no momento certo ele vai despertar. Assim como foi ele que atraiu cada um de nós. Porque ele diz que ele mesmo tiraria um por um dos meios das nações. Então, esse negócio de fazer proselitismo, ir atrás de pessoas para converter, isso também não é nosso papel. Nosso papel é construir uma estrutura espiritual e construir algo que futuramente, quando outras pessoas chegarem, nós, estejamos prontos para recebê-los e para ensinar a verdade para essas pessoas. Porque todas as pessoas que tiverem que chegar, vão chegar, tenham certeza, ou através do YouTube, ou do Facebook, ou sei lá, de alguma forma eles vão chegar. Porque tudo é conforme o Eterno ordena que seja. Assim nós vemos que a Torá define um pecador como alguém que está ainda por corrigir a árvore do conhecimento na sua alma, na sua internalidade. A proibição de revelar a verdadeira essência do trabalho pelo bem do Criador é baseada nas palavras da Torá. Eis que Adão se tornou como um de nós em conhecimento do bem e do mal,
E agora que ele não estenda a sua mão e tome da árvore do bem da vida, da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Isso é o Bereshit 3:22. Após o pecado de Adão, a árvore do conhecimento do Criador baniu do jardim do Éden para prevenir Adão de se conectar com a árvore da vida e ganhar a vida eterna. Isso se deve porque, então, o que ele corrompeu da árvore do conhecimento permaneceria por corrigir. Então, desta forma, para deixar apenas os justos conhecerem essa sabedoria, Rabi Shimon revela pelo meio da alusão. Mas o que teme a punição por chicotadas, o verdadeiro temor do Criador não pode descer sobre ele. Em vez disso, o mau temor toma posse dele na forma de temer a punição das chicotadas. Desta forma, o lugar que é nomeado temor ao Criador é chamado de princípio do conhecimento, e é por isso que essa mitzvah está incluída aqui. E ela é a fundação e fonte de todas as outras mitzvot da Torá. E quem quer que observe a mitzvah do temor ao Criador, desta forma observa todas as outras. Mas aquele que não observa a mitzvah do temor ao Criador, não observa as outras mitzvot da Torá, pois esta mitzvah constitui o fundamento de todas as outras. Quer dizer, se eu tenho aqueles tipos de temores, desemprego, chicotadas nesse mundo, doença nos meus filhos, algum problema que possa acontecer, que já são questões de correções do tikkun individual de cada um, e eu vivo aos pés do Eterno, seguindo a Torá por causa disso, esse não é bom. A gente vê isso no livro de Jó, que ele fazia tudo isso no final. Todos os filhos dele foram mortos. Então, não é um bom sentimento, é um servir ao Eterno por um interesse que, de repente, não esteja ao alcance de uma pessoa, como a gente vai ver no segundo mandamento. Temer o inferno e o mundo vindouro também, esses castigos do outro lado também não faz parte desse temor. Esses temores não vão te levar à verdadeira Torá, porque já pressupõe-se que você está servindo ao Eterno com interesse. Fazer todas as mitzvot para ganhar um mundo futuro, ganhar o Olam Rabá, botar as roupas de judeus, andar com peote, andar com a estrela de Davi, qualquer dessas coisas também não significa nada no nível espiritual. O que vai importar é o que você é por dentro. O que você realmente está colocando e está se apresentando perante Hashem. Então, a verdadeira forma de você aparecer perante Hashem, para você começar a fazer a conexão, é aparecer com as mãos sem interesse nenhum. Servir o Criador pelo bem dele. Amanhã eu vou estudar a Torá pelo bem do Criador. Eu vou rezar pelo bem do Criador. Eu já não vou mais me incluir dentro dessa reza. Tudo vai ser pelo bem do meu próximo, o que é um estágio muito difícil, mas que tem que ser alcançado e buscado dia após dia. Aqui o Zohar repete que um lugar está escrito: temor ao Criador é o princípio da sabedoria, ao passo que no outro ele diz: temor ao Criador é o princípio do conhecimento. E o Zohar explica que onde a propriedade do temor termina, outro mau temor começa. O que escarnece e chicoteia. Neste respeito, disse na Kabbalah que apenas um Patsuf, que é uma parte de Malhut, puro, desce ao lugar das forças impuras. Contudo, aquele que observa a mitzvah do temor, porque o Criador é grande e todo-poderoso, une-se a ele e torna-se igual ao Criador nas suas propriedades, para não sentir vergonha em receber dele. Então, esse processo que a pessoa vai passar de não ter vergonha de receber do Eterno, justamente vai funcionar por causa dessa questão da pessoa estar, não é, começando a galgar esse entendimento do que é a Torá. Quer dizer que a Torá existiu em outros âmbitos exatamente para que a pessoa ela pudesse errar e chegar agora ao conhecimento dessa Torá.
Com tudo aquele que observa, quer dizer, se a pessoa, deixa eu só, ela teme essa chicotada, né, essas questões. Nesse respeito, disse na Cabala que apenas de um Partsuf Malhut puro desce a um lugar de forças impuras. Contudo, aquele que observa a mitzvah do temor, porque o Criador é grande, todo-poderoso, une-se com ele, torna-se igual ao Criador nas suas propriedades, para não sentir vergonha em receber dele. Além dessa correção, nenhum outro trabalho existe para as criaturas. Veja, além de chegar à questão de ser formatado, né, de se tornar 100% recepção para 100% doação, não existe outro trabalho que você tem que fazer. A criatura não tem que fazer mais nada, porque tudo isso já vai dar muito trabalho. Então, essa é a única missão. Isso é chamado de temor do Criador pelo bem da vida, pois como resultado de se fundirem com o Criador, as criaturas são preenchidas com a vida. Caso contrário, elas caem sob os poderes das restrições do Tzitsum Aleph, né? O Tzitsum Aleph, a primeira restrição, restringiu a recepção de luz em desejos egoístas. Ou seja, a recepção Aleph é aquela recepção que está aqui direto no próprio Malhut. Depois vai ter a restrição Beit, e aí já vai envolver uma interrupção que vai ter aqui nessas duas sefirotes, um bloqueio de Galgata e Enai, e aí todas essas três sefirotes, porque aqui eu tenho uma sefirote, mas essa vão estar restritas de receber a luz, elas não passam, a luz não passa de jeito nenhum, até para não acabar com aquela alma. Se permitisse ela receber toda essa luz com desejo egoísta, ela logo criaria um curto-circuito e acabaria de vez com aquela alma, ela não conseguiria resistir a essa questão toda. Muito bem. Então, a recepção da luz em desejos egoístas, né, no CRI, no vaso, que somos nós, se torna uma causa de morte, pois ele é um lugar vazio, desprovido de luz. Essa luz, a gente sabe que não é luz natural, mas se divide entre luz de doação e luz de recepção. Então, se essa luz de doação fosse liberada para chegar no estado do vaso agora, que é recepção, daria um curto-circuito. Essa pessoa alimentaria forças impuras que estão ligadas a esses desejos egoístas e ela nem imagina o que ela causaria nesse mundo. A gente viu algumas pessoas egóicas que já avançaram muito, como Hitler e outros líderes que massacraram muitos seres humanos. Então, isso por causa de certas restrições que a luz traz, ela alimenta essas forças durante um tempo, e essas forças elas só podem existir por um período. Então, elas são liberadas justamente para fazer o seu papel de castigar os pecadores, aqueles que estão envolvidos nessa retificação. Então, essa luz vem e limpa a terra dessas pessoas, e isso acontece todos os dias. Todos os dias as pessoas morrem, exceto algumas vezes que vem algum evento muito condensado, e aí é para a gente se ligar mais, que a gente não está aqui para conseguir nada aqui, mas que a gente tem que ir ao Criador e construir uma alma lá em cima, né, através dessas mitzvot. Assim, a criatura deve temer, falhar e fazer correções com as quais foram confiadas. Contudo, os que observam as mitzvot por medo, em vez de por realização da grandeza do Criador, seus decretos são governados, chicoteados pelo mundo de uma malhut vazia. E uma vez que o fim do medo reside no flagelo do mal, o verdadeiro temor é chamado de o princípio do conhecimento do temor ao Criador, que indica a necessidade de aspirar apenas esse tipo de medo. Acautelar-se do mau tipo, devido a isso, o pecado de Adão é corrigido. Ou seja, se eu continuo preso àqueles dois primeiros temores, então eu nunca vou corrigir nada. Eu nunca vou conseguir chegar em nada, porque eu vou ficar preso dentro de uma falta de fé, dentro de uma argumentação intelectual do mundo negativo, de que eu tenho que ter esse tipo de argumentação.
E é lógico que, se eu temo que Deus leve meus filhos, eu não confio plenamente no Eterno de que Ele é dono de todo tipo, e as pessoas vão ficar aqui enquanto eles desejarem, enquanto o Eterno desejar. E quando Ele não desejar mais, a pessoa não fica. É Ele que sabe, é Ele que comanda, é Ele que vai ditar as regras, não sou eu. Eu sou uma criatura. Eu não sou o Criador. Eu não sei do ticunim das pessoas. Por isso é que a gente sempre fala para que se faça a vontade do Eterno e não a nossa vontade. Porque se desse para a gente, meus queridos, a gente ia fazer uma lenha nesse mundo, hein? Dessa forma está escrito no princípio, significando o Criador criou os céus e a terra, pois quem quer que transgrida aqui, transgride todas as mitzvot da Torá. Olha, prestem atenção. Desta forma está escrito no princípio, significando o temor, o verdadeiro temor. Os outros temores, eles não têm nenhuma incidência, nenhuma influência de um cabalista e nem da Torá. Por isso que é bom observar. Não existe argumentação plausível dentro da cabala de um cabalista contra essas questões, que são questões egoísticas e que vão contra o Shema totalmente. E aí continua, né? Está escrito no princípio, significando o Criador criou os céus e a terra, pois quem quer que transgrida aqui, transgride todas as mitzvot da Torá, e a sua punição é o flagelo do mal. Por exemplo, o medo mal que o chicoteia. O próprio medo vai ser o chicote dela. A palavra, a terra era disforme, caótica, e trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito do Criador referem-se a 4 punições dos perversos. A primeira punição, sem forma, refere-se a estrangulamento. Caótica, refere-se a apedrejamento. Por exemplo, as pedras que caem para o grande abismo para punir os pecadores. Trevas significa queimar. O fogo que cai sobre a cabeça dos malvados para os queimar. O Espírito do Criador refere-se à decapitação. Esses castigos são para aqueles que têm aquele temor, tá bom? Como a gente viu lá no começo, foi para aqueles que começaram um processo de retificação perante o Eterno e eles já vêm com aquele tipo de temor. Então, essa punição é dada internamente para as pessoas, porque elas vão ter que apedrejar, elas vão ter que estrangular, elas vão ter que dar um jeito de acabar com esse temor dentro delas, de chegar à confiança total no Eterno. E o Eterno vai fazer você enxergar que você não tem fé. Porque ele não quer te maltratar, ele quer que você entenda que você não tem fé e a fé que você tem que construir. Porque o Eterno, ele não é o Deus das nações. Ele não é aquele Deus que uma hora fala isso, outra hora revela aquilo, não, ele controla todas as coisas. Todas as vidas, todos os seres estão na mão dele. Não está na minha mão, não está na sua mão, não está na minha reza e não está na sua reza. Mas está nos nossos estudos de Torá quando nós construímos realidade, atraindo mais luz de Zorra para dentro das pessoas, porque a partir do momento essa luz começou a existir dentro de vocês. Agora vocês não são mais inocentes, vocês sabem. Muito bem. Os que observam as mitzvah do temor perante o Criador, não devido ao seu decreto, mas porque eles têm medo de punição, caem nas armadilhas das forças impuras, chamadas sem forma. Como um resultado, eles são perdidos, não tendo entendimento do pensamento e das ações do Criador. E essa força impura é definida como uma corda no pescoço do homem, bloqueando o fluxo de ar puro, sagrado, para a sua alma e prevenindo-o de ganhar a vida. E a extensão da ignorância do homem, a força impura, o estrangula. E quando ele é apanhado no laço da força impura, apertando-a em volta do seu pescoço, ela tem o poder de controlar o homem e a sua vontade, para apedrejar, queimar ou decapitar. Apedrejar significa que o pensamento impuro cai sobre sua cabeça.
com prazeres desejados, logo puxando para baixo para o abismo. Lá eles o punem com trevas, queima, e a força impura volta-se, e o fogo feroz até que ele queime toda a força vital e pura dele, nessas questões. O espírito do Criador significa decapitar, pois o vento abrasador, Ua, Ceará, é uma espada flamejante, punição para quem quer que não observe a Torá e mitzvot, que são mencionadas depois da mitzvah do temor, chamada fundamento, pois ela inclui todas as mitzvot. Isso é porque depois da palavra Bereshit, princípio, que significa temor, está escrito sem formas, caos, trevas e espírito. E todas as 4 penalidades da morte, então segue-se o resto da Torá e mitzvot. Seguindo-se a primeira fase da Torá, a parte remanescente da Torá refere-se ao resto das mitzvot, que são particulares em respeito à geral e abrangente mitzvah do temor.